Go, go. Bem, a live já começou. Quer que eu compartilhe no seu Facebook, Freitas? Pode ser, porque eu não Eu curto vou, muito, né? isso, eu vou compartilhar com você a live para você compartilhar nos grupos. Eu vou compartilhar nos grupos também. Deixa eu compartilhar aqui. Porque também leva uns 40 segundos para a galera chegar, né? Deixa eu ver. Perfeito. Pirataria, colunistas, liga. Ainda não começou, né? Uhum. Já começou já. Vai estar escrito em breve aqui no ao vivo. Não, mas já está ao vivo, que já estamos a 40 segundos na live. Beleza. Beleza? Só uma pergunta, Freitas. Quem é Diga. você? Se apresenta aí, profissão, RG, CPF, conta de banco e... Meu nome é Marcelo Freitas, eu moro aqui em Brasília, estou aqui no serviço público, estudante, eu era advogado, mas hoje eu congrego com o Pickering, e nós estamos aqui nessa congregação aqui que não tem nenhuma denominação, portanto a gente não está submetido a prioristicamente a nenhuma espécie de doutrina ou pacote teológico, sim, algo que nos impeça de externar os nossos pensamentos da maneira como nós vemos as Escrituras. Então, a gente tem aí essa dose de liberdade, o que é muito bom e tem contribuído bastante para o trabalho. Já era. Eu conheci o Freitas alguns anos atrás, eu acho que foi em 2020, não foi, Freitas, que você entrou em contato comigo? Eu imagino que seja 2019, eu acho que já faz mais tempo. Mais tempo, será? É, Eu tenho aqui uma Vulgata Latina porque eu fui o Freitas. O Freitas e mais um aluno meu se juntaram para me dar de presente essa Vulgata Latina. Você acha que eu esqueci? Eu não esqueci, não, cara. Tá aqui, ó, ainda. Estamos rezando é aqui os pais. verdade. Estamos Eu rezando os pais. vi a quantidade de tempo que você gastava com essas coisas, eu interpretei que um livro a mais na sua biblioteca seria útil. Aí eu questionei ao Adolfo aí qual livro que ele estava precisando, qual livro que era mais interessante, e como resposta eu tive aí que era essa Vulgata. Então a gente presenteou e eu acabei descobrindo depois, né, que dia primeiro era o aniversário dele, né? Então ficou como se fosse um aniversário, não foi isso? Já faz bastante tempo. Deve ter sido isso, final de 2019, início de 2020. Por isso que eu lembro mais de É, 2020. você falou, já que vocês estão com essa iniciativa, então fica aí para o aniversário. Tá certo. Mas hoje nós não vamos falar sobre passado, nós vamos falar sobre presente. E o Freitas, nesse tempo que é o que eu conheço ele escreveu um livro em conjunto com o Burpikerig, da família 35. Quem é que Isso. foi que deu a ideia inicial para esse livro, ou deu um pontapé em você aí para escrever esse livro? Eu vi que você mencionou meu nome aqui, pô. Vamos lá. Eu estive nas ministrações do Dr. Pickering, que ele fez em uma chácara em Alexânia, para explicar realmente que ele havia encontrado uma família com um nível de fidelidade da família 35. Só que, embora eu tivesse assistido as duas ministrações, né, eu acho que foi um ano de diferença, talvez, não sei, entre uma e outra, eu não havia compreendido os motivos que a família 35 detinha a exata redação do texto original do Novo Testamento. E um dos participantes da oficina era o irmão Carlos Xavier, que tem um canal do Teodidatas. Ele estava comigo na oficina, né? Ele era meu amigo em razão do direito. Aí eu fui e questionei a ele, né? Mas, Carlos, você está entendendo por que, que a família 35 contém a exata redação? Essa oficina, inclusive, está aí no YouTube, né? Eu e o Carlos, a gente viu que a gente não havia assimilado bem o ponto. Então, eu desejei formular perguntas que fossem que tivessem um foco mais específico. Aí eu fui e falei pro Pickering, Gilberto, eu estou pensando em te filmar de novo.
mas dessa vez quem vai fazer as perguntas sou eu, pode ser? Aí ele, uai, pode, sem nenhum problema. Aí eu comecei a construir com ele as perguntas que eu desejava que fossem respondidas, né? Então, eu cheguei até a enviar algumas perguntas para o Adolfo, né? Falando, Adolfo, você acha que se eu responder só isso aqui já resolve o problema? Aí o Adolfo, eu acho que isso aí tá bom. Acho que se resolver isso aí, resolve. Só que aí o tempo foi passando, várias perguntas foram surgindo, outras colocações foram feitas, e aquilo que era, sei lá, 10 perguntas, acabaram assim crescendo, né? E mais perguntas iam surgindo com o desenrolar do projeto. Até que eu observei que o livro já estava com 37 páginas. O livro não, né? O roteiro, que eu objetivava colocar o Gilberto para expor, né? Aí eu falei, peraí, 37 páginas? Isso aqui dá um livro. Aí eu fui e apresentei a proposta do livro para o Pickering, ele de bom grado já aceitou e falou, vamos nessa então, vamos lá, eu te convido para ser coautor desse livro então, já que você que está trabalhando, porque a ideia do livro, a ideia não, né, a construção do livro foi feita basicamente por mim, no sentido de que eu formulava as perguntas, eu entendia o que o Gilberto estava, o que o Pickering estava falando, e eu colocava nas minhas palavras aquilo que foi dito por ele, né? Porque a minha ideia era simplificar o linguajar, era tornar o ensino mais fácil de ser compreendido. Posso Aí dar o uma. Pickney, fique à vontade. Essa questão de sintetizar, eu lembro muito bem dessa conversa que a gente teve lá em 2020, porque assim, quem pega o livro Qual o Texto Original do Wilbur Piquet, ou pega o livro dele God Has Preserved His Taste, ou Identity of the New Testament 4, literalmente a pessoa ela já tem que entender o assunto. Se o cara não sabe o que é crítica textual, não sabe do que ele está falando, não sabe no que ele está batendo, ele vai achar o livro legal, vai achar o livro informativo, mas não vai entender a essência. Isso aconteceu comigo, né? Porque o Wilbur Piquet, ele escreveu e ele escreve para a galera mais acadêmica, né? Para quem já está dentro do mundo inserido da crítica textual. E eu lembro que você teve essa proposta de sintetizar as ideias do Wilbur Piquet para um público mais leigo, né? Primeiro que você também, essencialmente, é leigo no assunto, né? Você pega a erudição do Wilbur Piquet e sintetiza como você entendeu. E, cara, sinceramente, ficou mais grosso do que eu imaginei, hein? Desculpa cortar você. Positivo. Não, tranquilo. Eu me coloco realmente nessa posição que você falou. Eu não sou uma pessoa do ramo dos seminários teológicos, né? Mas na parte da família 35, como eu estou com o Gilberto, como eu estou com o Dr. Pickering do meu lado, então eu tenho um conhecimento diferenciado em razão disso, né? Não é em razão, assim, realmente de eu cursar um seminário teológico e ter feito alguma especialização nesse sentido. Obviamente, quanto mais a gente dialoga sobre isso, quanto mais a gente conversa, a gente acaba que vai pegando os livros do assunto, né? Eu já assisti várias e várias palestras do Bart Ehrman, né? Que tem aí em inglês no canal dele, com o Daniel Wallace, com várias outras pessoas, para até compreender o livro Misquoting Jesus, né? Então, assim, acabou que eu me aprofundei em outros aspectos, assim, né? Não um aprofundamento tão grande, né? Mas eu tive que ter uma noção do que se passava até para eu poder explicitar melhor o tema. Então, nesse sentido, eu tenho essa vantagem de estar com ele do meu lado, né? De encontrar com ele semanalmente, né? Poder, enfim, ele vem à minha casa com uma certa frequência, a gente dialoga. Então, nesse ponto, eu acabei me transformando numa pessoa que tem um conhecimento diferenciado, especificamente na família 35. Então, por essa razão é que eu interpreto que eu acabei me qualificando para poder levar esse assunto adiante. Inclusive, os meus vídeos no YouTube, eu imagino que esteja em um linguajar que realmente permita qualquer um que não conheça de crítica textual entender, né? Eu imagino que eu não esteja
escondendo de nenhuma forma as duas abordagens, né? Eu imagino que, eu não sei se é porque eu tive uma certa decepção com o texto crítico, né, o eclético, então isso faz, obviamente, com que a exposição ela seja tendenciosa para mostrar as falhas, né, do texto crítico e do texto eclético. Mas são falhas absolutamente que, no meu modo de ver, são visíveis, estão lá, é escrachado, né? E por essa razão que eu interpreto que eu faço uma exposição de uma forma que realmente qualquer público conseguiria compreender. E uma coisa que ajudou você bastante são. Uma você já mencionou, ter o Wilbur Piquerig do lado, conferindo o cara Exato, pessoalmente, né? exato, Isso aí. exato, exato. Enquanto Todas que, por exemplo, as dúvidas que vinham até mim, né? Até na hora que eu estava fazendo o livro e tal, eu não tinha que pesquisar em 10 livros para achar a resposta. Eu bastava formular a pergunta para o Dr. Pickering, que ele me trazia a resposta, né? Inclusive, ele me citou, né, os debates que ele teve com Daniel Wallace, né, no Dallas Theological Seminary, me contou as entranhas da amizade dele com Zane Hodges e Arthur Farstead, né? Ele cortava, já cortou a grama já, eu acho que do Robinson, do Pierpont, né, da dupla Robinson Pierpont. Então, assim, são informações que, embora periféricas, né, elas são bem interessantes para compreender o todo, né? Então, eu realmente me considero um privilegiado, até porque, como é de conhecimento de todos, né, nós interpretamos que o Dr. Pickering ele encontrou a exata redação do texto original do Novo Testamento, né? Então, aí, por exemplo, tem uma pergunta no livro, né, que nós assumimos que existe a possibilidade de mudar uma palavra ou outra. Então, assim, e a gente esclarece, né? Peraí, se tem a possibilidade de mudar uma palavra ou outra, como que nós afirmamos que encontrou a exata redação? Então, tudo isso está no livro. O meu propósito, nem o Dr. Pickering também, não é de esconder alguma realidade, né? Pelo contrário, a gente mostra os fatos como eles são, né? E, obviamente, com as nossas pressuposições, né? A gente parte do pressuposto de que Deus inspirou um texto, de que Deus preservou esse texto, né? O Dr. Pickering, ele esclarece bem isso, que antigamente, né, era necessário qualquer erudito explicitasse as pressuposições, porque as pressuposições, elas governam as conclusões. Então, você isso, tem ali os fatos, mas como que você interpreta esses fatos? Então, as pressuposições, elas governam a sua leitura dos fatos para você concluir. Então, tudo isso é explicitado de uma forma bem honesta, né? Eu imagino, né? E aí eu fui e verifiquei que realmente o livro se tornou uma coisa que eu imagino que didática, né? Porque é aquela história. Não é um livro que você vai chegar e tá com a introdução, os capítulos. Não, você vai vendo as perguntas. Aí as perguntas que nós interpretamos que elas eram mais introdutórias, nós deslocamos para a parte inicial do livro. Então a minha ideia era fazer um livro pequeno, um livro fino. Só que nós observamos que as afirmações que foram ditas no livro, elas careciam do suporte das evidências. Então, praticamente metade do livro são só apensos relativos ao que o Dr. Pickering já fez. Então, se a gente fala, por exemplo, que na família 35 tem 84 divisões, alguém pode falar, eu quero ver essas divisões. E é uma colocação legítima. Então, a gente colocou no livro as 84 divisões que o Dr. Pickering achou. Então, ele explicitou não só as 84 divisões, como as escolhas que ele teve que fazer, fundamentando as escolhas. Então, a gente colocou qual a metodologia que ele usa, a gente mostrou por que a gente não segue o texto majoritário, embora a gente não seja contra, né, a gente não rejeite o texto majoritário, né, mas a gente explicitou que, no caso de divisão, o texto majoritário ele carecia de uma metodologia que fosse mais objetiva.
Então, tudo isso, eu inclusive, Adolfo, talvez aí você que já tenha lido mais sobre o tema, esteja aí Uhum. mais apto para me falar, mas eu não conheço nenhum outro livro que tenha feito um quadro comparativo sobre as versões da Bíblia, as diferenças de texto entre a família 35, o texto majoritário de Rogers e Farstad, texto recebido e o texto crítico. Então, assim, eu considero que esse trabalho, em alguns aspectos, ele foi inédito. E para minha surpresa, né? Porque essa informação eu considerava que era uma informação que a gente deveria conseguir pegar com mais facilidade, né? Se você pega duas Bíblias diferentes, se você pega as diferentes versões que tem, você fica perdido no sentido de que eu não sei exatamente o que, que muda de uma coisa para outra. O que, que mudou? Foi o texto grego? O que, que mudou? É só uma tradução? Então, eu acho que os livros, em geral, eles não deixam muito claro essas diferenças, porque essas diferenças, elas permitem ao leitor responder a sonhada pergunta, né? Que diferença faz? Afinal de contas, o que que muda? O que que muda de uma versão para outra? Isso é só um aspecto da tradução. Então, para algumas pessoas, se você retirar 12 versos no final de Marcos, não mudou nada. Para algumas pessoas, se você retirar 12 versos lá em João 7, 53 a 8, 11, não mudou nada. Para outras pessoas, se você tirar um verso da Bíblia, já muda muita coisa. Então, isso é muito subjetivo. Dizer se as alterações elas são graves ou não. E a nossa proposta, né, é realmente dizer qual é a metodologia que nós estamos usando para poder nos aproximar desses mais de 5.000 manuscritos e esclarecer como que a gente pode lidar com essas variantes para que a gente realmente possa atingir o clímax, que é o texto original do Novo Testamento. Na academia, essa já é uma ideia basicamente ultrapassada, né? Ninguém crê, né? Eu estava vendo no debate, inclusive, de Bart Ehrman com Daniel Wallace, né? Que o Bart Ehrman estava explicando que ninguém mais fala em texto original. O pessoal fala em texto inicial, já que o texto original está perdido e ninguém consegue saber mais qual que é. Você não tem como saber qual que é o texto original. Então as pessoas mudaram o rótulo de original para inicial, né? Então essa falta de esperança em se encontrar um texto original do Novo Testamento, né? Aquilo que de fato estava nos autógrafos, no nosso modo de ver, devido ao valor que as pessoas dão aos manuscritos. Se você prefere o que é antigo só porque é antigo, então você vai ficar com uma pequena parcela de manuscritos. Agora, se você já é aberto à maior família de manuscritos que existe no Novo Testamento, aí você vai ver que o nível de coerência é muito grande, a harmonia de texto é muito forte. Então você pode se esperançar no sentido de que pode ter sim existido uma linha de transmissão desde os autógrafos até aqui, controlada por Deus. Já que as pessoas falam que teve um controle aí, que a gente não sabe quem fez o controle, qual autoridade teria controlado, né? Então, é muito interessante, né? Porque a principal crítica que a gente ouve aí das pessoas que rejeitam a família 35 é que esse texto seria fruto de uma recensão, né? No caso, é uma revisão, né? Recensão é a palavra técnica, e é um texto controlado. E é muito curioso, porque fica quase que uma conversa de surdos, porque as pessoas afirmam isso e a gente afirma. Quem controlou o texto? Nós não sabemos. Se nós não sabemos, é porque nunca existiu essa autoridade que controlou. Essa recensão que existiu, como é que foi essa recensão? Onde foi? Quem fez? Como fez? Não existe nenhuma informação. A única informação que existe, e é a que eles se apegam, é que os manuscritos eles são mais tardios. Então, como os manuscritos são mais tardios, eles não conseguem explicar o fato de não existirem manuscritos mais antigos. Então, para eles, como os manuscritos são tardios, eles iniciaram de lá.
Só que aí nós explicamos que eles não levam em consideração perseguições que tiveram, como a campanha de Diocleciano, não levam em consideração que livros, quando são usados, eles são gastos. Mofo pode atingir um manuscrito, já que na região ali da Egéia era uma região onde se falava grego, então os manuscritos naturalmente eram mais usados. Então essas são as nossas colocações para explicar que não existem esses manuscritos. Agora, dizer que houve uma revisão, sem dizer quem fez, quando fez, onde fez, dizer que uma autoridade eclesiástica controlou o texto, espera aí, qual autoridade que teria controlado? Sendo que você tem séculos de diferença entre um manuscrito e outro, e os manuscritos estão espalhados na região. Que tipo de autoridade conseguiria controlar manuscritos em áreas tão diferentes e com datações tão diferentes, né? Então, esses são os aspectos que nós sempre levantamos para esclarecer que não houve nenhuma revisão, não houve nenhuma recensão, não houve nenhum controle de nenhuma autoridade eclesiástica, né? O Dr. Pickney até brinca, né? Houve sim um controle, mas foi do Espírito Santo. O Espírito Santo que controlou o texto para poder preservar esse texto. Agora, se ninguém quer dar atenção a esses manuscritos, então realmente encontrar o texto original do Novo Testamento teria que partir de bases subjetivas, já que os manuscritos que eles escolhem para poder fazer as análises estão abarrotados de variantes, lotados. E como não é possível lidar com essas variantes de forma objetiva, então, para definir o texto do Novo Testamento, é preciso entrar nas subjetividades do editor. E esse é o texto que vende, né? Esse é o texto que está aí, né? Então, a gente lutar contra esse establishment não é tão fácil, né? O livro aqui está em português, mas o livro em inglês já está na mão do Pickering para poder publicar em inglês também pela Amazon. Ele já enviou para o amigo dele que publica os livros dele lá nos Estados Unidos. Então, a qualquer momento, também vai ter o livro em língua inglesa. Então, o debate ele vai ficar um pouco mais interessante, né? Já que o leigo vai ter acesso a uma versão simplificada do trabalho do Dr. Pickering, e a partir daí ele pode se aprofundar nos livros do próprio Dr. Pickering. Então, realmente, eu estou muito satisfeito de fazer esse trabalho. Perfeito. Freitas, eu só vou fazer um comentário aqui que um rapaz perguntou sobre a tradução de Romanos 9. Isso a gente pergunta, Tiago, para o Wilbur Piquerig primeiro. E pelo que eu sei, a conversa que eu tive com o Freitas, uma das primeiras coisas que eu perguntei para o Freitas é: o Wilbur Piquerig é arminiano ou calvinista? E me parece que o Wilbur ele vem de seio calvinista, né? Só que hoje, totalmente, depois de tantos anos de treta, ele não se importa mais com isso, né? Não, na realidade ele veio de seio calvinista, mas ele viveu na selva amazônica e ele percebeu que existia uma guerra espiritual bíblica, né? Existia uma faceta da Bíblia que ele não foi ensinado nos seminários calvinistas, que é a parte da guerra espiritual. Então ele teve que lidar com índios com demônios, e esse tipo de coisa ele nunca aprendeu em canto nenhum. Então, a partir daí, ele teve uma mudança de mentalidade. Então, hoje, ele realmente não se expressa nem como armeniano, nem como calvinista, né? Ele apenas fala, né, que a soberania de Deus existe, a responsabilidade do homem existe, e essas coisas caminham de mão dada. Então, a gente não tem como conciliar. Então, como nós não temos como conciliar, isso é uma coisa que pertence aos desígnios soberanos de Deus. Mas que as duas coisas existem, no entendimento do Dr. Pickering existem. E isso, até onde me consta, não é o entendimento de nenhum pacote teológico pré-definido, né, nos seminários teológicos, né? Me parece que nem o molinismo prega algo semelhante. Então, realmente, eu não saberia como enquadrar o Dr. Pickering em algum aspecto, né? E como ele não tem essa preocupação, né, de ser enquadrado em algo, então essa não é uma colocação que desperta o interesse dele no sentido de rotular a si mesmo. Não, perfeito.
E fora que também calvinismo e arminianismo, eles são caixas teológicas, né? Eles são uma pequena Exatamente. parcela daquilo que a pessoa é. Se a pessoa ela é calvinista ou arminiana, isso não importa para a discussão que nós estamos fazendo aqui, Isso. para isso, né? Claro que o irmão perguntou no tocante à tradução, mas isso a gente vai perguntar para o Wilbur Piquerig, próxima live que eu tiver aqui com o Wilbur Piquerig, a gente vai responder essa questão de Romanos. Um outro detalhe que eu gostei. Realmente, questão de tradução, o Pickering ele é a melhor pessoa para responder, né? Já que é ele que está traduzindo. E já Agora, que ele como também, né? e a tradução, né? Convenhamos, é algo que muitas vezes tem mais de uma escolha legítima, né? Então, aí o livro, né? Que o Adolfo está mostrando, quem quiser comprar comigo, eu agradeço, né? E é inclusive mais barato, perfeito? Se vocês olharem no meu canal do YouTube, eu também tenho um vídeo que fala sobre o livro, e basicamente, acho que todos os meus vídeos eu faço a publicidade do livro. Então, no meu canal do YouTube, vocês acham os vídeos, vocês acham o link para o livro, e o livro, eu fiz aqui uma impressão de 500 cópias, né? Eu já consegui vender ali, talvez aí um pouco mais de 100, mas então ainda falta aí por volta de 400 cópias aí para poder vender. E enquanto isso, a gente vai pescando aí os comentários do pessoal, e assim que eu acabar essa demanda, né, que eu tive de impressão, eu vou começar a trabalhar numa segunda edição do livro, que é justamente para responder todas as colocações que eu já tenho recebido, lives que foram feitas, que merecem algumas considerações. Então, que tal você escrever outro livro, né? Esse de maneira mais introdutória e um outro de maneira mais aprofundada em alguns pontos, porque você também está amadurecendo, né? Deixa eu só colocar uma coisa que eu queria colocar em pauta, mas aí a gente acabou indo para outros temas. Uma das coisas que ajudou o Freitas a evoluir bastante na área da crítica textual, primeiro foi porque ele tinha o Wilbur Piquerig do lado dele, né? Tipo assim, como uma vozinha dando dica, né? Então isso ajuda bastante. Mas uma outra coisa que ajudou muito o Freitas é que o Freitas ele é fluente no inglês. O bichão aí fala inglês, mano. Né? Do you speak English, rapaz? Ele manja dos Paranauê. Como a gente tem a pretensão de levar o trabalho em uma esfera global, então alguns dos meus vídeos são em inglês e a pretensão é que todos os vídeos sejam em inglês também. Então, no meu canal você encontra vídeos em português e vídeos em inglês sobre o mesmo assunto. Mas aí o que eu tô focando, Freitas, é que assim, o conhecimento seu do inglês, porque, por exemplo, se você me meter um vídeo do Wilbur Piquerig em inglês, eu só vou entender se tiver legenda, porque eu leio inglês, mas eu não consigo ouvir. Você não, você fala muito bem o inglês. Então, por exemplo, você viu muitos debates do Daniel B. Wallace que não foram traduzidos. Você viu palestras do Wilbur Piquerig, de falas dele, que não foram traduzidas. Entendeu? Então, isso muda. E fora que você ter o conhecimento do inglês ajudou muito porque você teve acesso a outras obras em inglês que não estão em português, né? Tanto que comentando aqui, até alguns anos atrás a gente tem meia dúzia de livros sobre crítica textual. Sabe o que é meia dúzia de livros? Aí você vai para o inglês, você tem uns 2.000 livros só sobre crítica textual, fora artigos, fora resenhas e por aí vai. Então, isso tudo é um mundo muito amplo. Só que quando a gente fala em português é pouca coisa. Tanto que, por exemplo, o seu trabalho, Freitas, esse aqui, de você fazer isso aqui, fora do ecletismo, que é aquilo que todo mundo já vem publicando, o Wilson Paroski, Marcelo Berti, o Pedro Apolinário, por aí vai. Fora esses caras, você é o terceiro cara que está trazendo algo em português. O primeiro foi o Wilbur Piquerig, com o texto original do Novo Testamento. O segundo foi o Paulo Anglada, Manuscritologia do Novo Testamento, que segue a linha majoritária. E o terceiro é você trazendo em língua portuguesa a família 35, né, que é uma abordagem bem interessante. Né? Eu, particularmente, não sou defensor da família 35, mas eu acho relevante a abordagem que o Burr tomou, né? Não de pegar a grande maioria dos manuscritos, mas escolher uma família específica. Eu acho que isso é bem relevante e dá para fazer um diálogo bem legal com os ecléticos. Né? Isso, na minha visão, se aproxima um pouco. Mas isso é opinião minha. Mas o livro Qual o Texto Original do Novo Testamento,
ele não está atualizado, né? Então é uma versão em português que não tem a família 35. E o livro do Paulo Anglada também tem mais a ver com o texto majoritário, né? Ou seja, com os manuscritos bizantinos em geral. O da família 35, me parece que realmente quem tiver interesse no assunto não teria outra opção em português, né? Exato. Isso. Exatamente. O livro God Has Preserved His Text, eu até traduzi, né? E o Dr. Pickering já revisou, né? Mas o que está publicado, né? Que é Deus preservou o seu texto, é algo incompleto, né? Embora o coração do livro esteja nessas duas partes. Exatamente. Então, isso é legal, porque até alguns anos atrás, se a gente fosse, antes de 2010, a gente só tinha uma visão ensinada sobre crítica textual, que é a visão eclética. Depois de 2010, ali 2004, você tinha lá o livro do Grupo Kerrig e depois o livro do Paulo Anglada. E agora, hoje, no Brasil, em 2021, né, podemos falar que nós temos três visões sendo ensinadas dentro da crítica textual no Brasil. O texto eclético, o texto majoritário, a família 35, e claro que tem alguns defensores do texto recebido. Então, temos uma abertura, não uma questão de o meu tá certo, o seu tá errado. Não é por esse caminho, mas estamos começando a ter algum espaço de diálogo, né? Porque a família 35, quando me falaram, foi em 2017, Freitas, 2017. E me mandaram o Novo Testamento grego dele em inglês, né? O Novo Testamento grego do Wilbur, você até comentou um pouquinho, ele é grego e inglês. Você não comprava ele no Brasil, você comprava pela Amazon dos Estados Unidos e ele chegava para você. Então, para o cara estar informado do assunto, ele tinha que ser da área, ele tinha que saber inglês, né? Não o público geral. E aproveitando esse embalo, Freitas, só reforça aí que teve um irmão que perguntou qual o propósito geral do livro escrito pelo Marcelo. Dá uma palhinha para nós aí. O propósito do livro foi permitir que o leitor compreenda o quadro geral das Bíblias, ou seja, nós temos diferentes Bíblias no mercado. O que isso representa? É só uma questão de tradução? É uma questão de texto grego? Por que existem textos gregos diferentes? Então, nós colocamos quadros explicativos, nós explicamos de onde vem um manuscrito, de onde vem o outro, nós explicamos quais foram copiados, nós colocamos questões periféricas, do tipo camelo passar por dentro de uma agulha. Aí tem pessoas que falam que não é camelo, na verdade é uma corda. Aí, essas coisas periféricas a gente também colocou para explicar que não é esse o foco. O foco é saber qual é o texto original do Novo Testamento e por que, no nosso entender, os outros textos gregos ainda não chegaram nesse propósito, né, de identificar o que estava escrito nos autógrafos. Então, a partir desse livro, eu espero que o leitor compreenda o que é crítica textual, que diferença a crítica textual faz, qual o texto grego que é utilizado como base para as diferentes Bíblias que estão no mercado e por que nós preferimos um em detrimento de outros. Esse é o âmago do livro. E tudo isso, obviamente, em um linguajar tranquilo, acessível, formado por perguntas e respostas. Então, aqui não é um livro que você vai pegar a introdução, capítulo 1. A gente até dividiu assim, mas são perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Então, você vai lá, por exemplo, por que a família 35 não é aceita nos seminários teológicos? Nós colocamos essa pergunta lá. Aí nós explicamos que alguém falou que houve uma recensão e que era um texto controlado. Aí qual é a nossa resposta? Não existe nenhuma evidência histórica de que qualquer recensão tenha acontecido e nós não temos nenhuma evidência histórica de qualquer imposição por autoridade eclesiástica. Então, tudo isso é pura especulação. Aí você pega aí esses tantos de manuscritos que tem, qual que é a metodologia que os editores do texto grego utilizam para aproximar desses manuscritos? Quer dizer, você tem aí 5.000 manuscritos. Como é que os editores lidam com isso? Eles escolhem quais manuscritos e por quê? Então, como que funcionou isso? Então, todas essas explicações
foram colocadas de forma sucinta e objetiva. Eu imagino que quem lê o livro assim vai conseguir compreender o quadro geral e vai saber exatamente o que é necessário, qual caminho precisa ir para poder complementar algum eventual lacuna. Perfeito? Esse é o propósito. Perfeito. Uma pergunta aqui do Adriano Medeiros, de novo, que foi perguntas relacionadas à crítica textual e à família 35, estaremos respondendo prioritariamente aqui. Outras perguntas não estarei fazendo. O Adriano Medeiros fez a pergunta seguinte: quantos manuscritos já foram catalogados segundo a família 35? Dentro da família 35? Beleza. O último vídeo que eu publiquei, ele foi um vídeo que eu publiquei ontem, ele mostra que já foram catalogados 393 manuscritos da família 35, o que faz com que ela seja a maior família de manuscritos existentes no Novo Testamento, com uma distância expressiva da segunda. Então, 393 é a resposta até agora, que nós já encontramos, que nós, né, leia-se Dr. Pickering, e que já foram catalogados, né, e que ele já foi identificado. Isso não significa que não existem outros, né? E a gente ainda colocou algumas diferenciações dos manuscritos que contêm apenas os evangelhos, que contêm apenas as cartas de Paulo, que contêm apenas o Apocalipse. Tudo isso está no nosso livro, perfeito? Então, por essas razões, se um manuscrito vai de Mateus a Apocalipse e o outro manuscrito só tem o livro do Apocalipse, aí você vai comparar um manuscrito que tem tudo com um manuscrito que só tem um livro. Então, essa matemática ela não é muito precisa, e é por essa razão que a gente fala que são de 16% a 18% dos manuscritos conhecidos pertencem à família 35. Perfeito. Uma coisa que é interessante, e eu lembro que foi a sua dificuldade, que foram perguntas que você fazia para mim também, acerca até da questão de catalogação de manuscrito, né? Não a questão da porcentagem, que isso o Burpikering fez, mas, por exemplo, a gente pega o livro do Serrosquier, ele menciona 38 famílias dentro dos manuscritos, né, bizantinos. Você tem as 4 famílias essenciais, mas dentro da família bizantina, que é a maior família, você tem acho que 38 ou 37 famílias essencialmente. A família 35 faz parte de uma delas. E essa informação você não encontra fácil, né? Ou a informação sobre um manuscrito específico, igual essa. Quantos livros compõem o Evangelho de Mateus, por exemplo? Dentro da família 35, o Burpikering já fez uma catalogação, né? E isso você não encontra, por exemplo, não tem como. Uma vez uma aluna me perguntou o seguinte: Adolfo, qual é o manuscrito base do texto majoritário? Eu falei, não existe um manuscrito base do texto majoritário, existe um conjunto de manuscritos que são a base, que é a grande massa, a maioria. É simples e objetivo. Ponto, acabou a conversa. E por aí segue. Então, sinceramente, agora, eu achei... É muito interessante, porque a partir do momento que você, de fato, coteja manuscritos, que você para de ficar teorizando com base em ilações, com base em achismos, quando você vai para as evidências, até coisas que eram impossíveis, segundo a academia, foram encontradas. Que é o quê? Manuscritos perfeitos. O que é um manuscrito perfeito? Objetivamente falando, um manuscrito perfeito é um manuscrito que não contém variante. Se o manuscrito não contém variante, ele é um manuscrito perfeito. Então, o Dr. Pickering já encontrou 22... o Dr. Pickering tem manuscritos perfeitos para 22 livros do texto impresso dele. Então, você pega o texto impresso do Dr. Pickering, aí você pega aqui, sei lá, o livro de Filemon. Tem um manuscrito grego que corresponde exatamente ao que está impresso no texto impresso dele, né? Sem nenhuma variante. Isso era considerado impossível. Mas por que era considerado impossível? Porque o olho da academia, o foco da academia, sempre foi voltado para quê? Para os manuscritos mais antigos. E se você usar um manuscrito antigo que é cheio de variante contra outro, então todos os manuscritos vão estar lotados de variante. Agora, a partir do momento que você consegue analisar um manuscrito que de fato é de boa qualidade,
encontrar um manuscrito perfeito, isto é, sem variante, foi algo possível. E nós explicitamos, a gente informou os manuscritos que o Dr. Pickering já encontrou que são perfeitos no livro. Então, no livro você tem um rol exaustivo dos manuscritos que o Dr. Pickering já encontrou que são perfeitos e, obviamente, a análise ela é feita livro por livro. E só para você entender o nível de perfeição dos manuscritos da família 35, o Dr. Pickering chegou a encontrar um manuscrito que é o 2554, que está lotado em Bucareste, na Romênia, que ele tem todo o Novo Testamento com apenas 16 variantes que são verdadeiras, assim, variantes que, de fato, fariam alguma diferença. Você vê 16 variantes em todo o Novo Testamento, de um manuscrito que vai desde Mateus até Apocalipse. Isso é algo muito... que traz muito brilho aos nossos olhos. Isso era algo que era reputado como impossível. Como assim? Você tem um manuscrito, né? Ou seja, não é uma compilação de manuscritos. Você não pega um manuscrito desse, outro manuscrito, para poder... Não, é um único, o 2554. Então, o nível de harmonia e de perfeição dos manuscritos é que fizeram o Dr. Pickering verificar que Deus utilizou essa família para poder preservar. E devido à independência que a família 35 tem da massa bizantina, o Dr. Pickering verificou que a família 35 ela é independente, né? Isso aí fez com que realmente o entendimento dele destacasse a família 35 do resto e que a análise dele ficasse voltada realmente para a família 35. Se ela não fosse independente, talvez ele teria aí outra visão. Mas como a família 35, no nosso entendimento, ela é independente da massa, então por essa razão que o foco dele ficou mais delimitado. Isso é da hora, cara. Isso aí é interessante. Eu estava com um pensamento aqui de fazer a pergunta para você, mas já me fugiu um pouquinho, né? Porque eu vou acompanhando seu raciocínio. Se quiser, eu vou falando do livro sem nenhum problema, tá? Se não tiver pergunta... Não. Perguntas a galera tá até que perguntando aqui, né? O trabalho aqui vai ser bastante de ajuda para os estudantes. Coloca gráficos aqui, tá vendo, no livro, para explicar como que a gente mostra que os manuscritos mais antigos, nós não sabemos qual era o manuscrito que os escribas tinham para poder produzir a cópia, e esses manuscritos não foram usados para fazer outras cópias. Como os manuscritos não foram usados para fazer outras cópias, né? A gente se pergunta assim, mas por que eles não foram usados? E a resposta que nós temos, qual que é? É que esses manuscritos eram tão ruins que ninguém quis utilizar para poder fazer cópias. E quando a gente fala que esses manuscritos são ruins, a gente fala de forma objetiva. E o que é ter um manuscrito ruim de forma objetiva? Significa que esses manuscritos estão lotados de variantes textuais, né? Me parece que foi Hermann C. Hosker, né, que fez o cotejo, por exemplo, entre o Códex Vaticano e o Sinaítico, e só nos evangelhos ele encontrou mais de 3.000 variantes textuais. Como que você tem um texto que tem mais de 3.000 variantes e alguém pode chamar isso de bom? A gente acha isso complicado, só que eles chamam de bom porque são manuscritos o quê? Antigos. Então, para ele, a antiguidade do documento, né, do manuscrito, vale mais do que o que está escrito. Ou seja, o que está escrito só tem qualidade porque o manuscrito é antigo. Aí, essas variantes, eles colocam um peso pequeno nelas, no sentido de que eles falam que a maioria delas não faz diferença. Agora, se você olhar, por exemplo, na oficina de Daniel Wallace, que está na escola Charles Spurgeon, você vai ver que para o Daniel Wallace, né, e ele diz isso com todas as letras, não faz diferença se o número da besta é 666 ou se é 616. Eu pergunto para você, faz diferença para você? Para mim faz muita. Uma coisa é ser 666, outra coisa completamente diferente é ser 616. Só que como eles não sabem qual que é o número certo, e por que eles não sabem? Porque um papirinho que é antigo foi achado. Aí como esse papiro que é antigo, só pela antiguidade dele, presume-se que o texto seja bom. E como o texto estava registrado 616, então esse papirinho tem o condão, tem a força de mudar toda a teoria que estava lá com todos os manuscritos que tem.
Aí eles pegam outro lá, o Ephraim Rescriptus, que é um palimpsesto. O que é isso? Eles pegaram o manuscrito, rasparam o manuscrito, que eles estavam querendo aproveitar o manuscrito, eles viraram assim e aproveitaram esse manuscrito para reescrever outra coisa que não era Bíblia. Aí eles foram e tentaram recuperar o texto que foi raspado. Quando eles recuperaram o texto que foi raspado, o Daniel Wallace afirma que nesse manuscrito também era 616. Então, você tem dois documentos antigos que diz 616. E isso, para eles, já é suficiente para questionar qual é o número da besta. A gente acha isso simplesmente absurdo. Isso é de levar à perplexidade. Ignorar todos os manuscritos porque achou dois fragmentos antigos. Ou seja, se você pega um manuscrito do tamanho de um cartão de crédito, né? Você não sabe com que finalidade esse manuscrito foi feito, com qual propósito, o que o escriba tinha em mente. Mas, se ele for antigo, o que está aqui pode ter um peso suficiente para mudar a leitura que vai estar no texto impresso e que a sua Bíblia vai traduzir. Só porque o papiro é antigo. Mas a gente não sabe o contexto que o escriba escreveu, a gente não sabe a finalidade, não sabe nada, já que é um mero fragmento. Então, na nossa visão, o fragmento ele só deve ser usado para mostrar que existia aquela leitura naquele momento. Se o papiro ele é do 3º século, então aquela leitura existia no 3º século. Agora, eu não posso falar que aquela leitura era boa ou ruim só por aquele fragmento. Eu não sei qual foi a intenção para escrever aquele fragmento. Eu não sei o que o escriba estava querendo, eu não sei nada sobre aquele fragmento. Então, aquele fragmento não pode ter o poder de alterar a realidade que centenas, que são milhares de manuscritos provaram que é a verdade. Entendeu? Então, essa é a nossa visão. A gente tem que se apegar aos manuscritos que nós sabemos como foram feitos. Os manuscritos que a gente tem como mapear, tem como traçar em famílias ou linhas de transmissão. E pegando nessa linha, por exemplo, 616 ou 666. Aí você fala, se descobrir que o 616 é a leitura melhor do que o 666, toda a interpretação profética que foi feita sobre a marca da besta nos últimos 2000 anos, a gente tem que pegar e jogar na lata do lixo. Por quê? Porque um papirinho, um papelzinho minúsculo foi encontrado, que a gente não sabe nem qual foi a intenção do escriba quando ele escreveu 616. Mas como era de Apocalipse, e está escrito 616, então aquilo tem que ser tido como melhor, já que é antigo. A gente realmente não consegue conceber essa realidade como algo aceitável. Exato. E salientando sempre que isso despreza os milhares de manuscritos que tem. Então, você pega, por exemplo, o final de Marcos, em que você tem 1.700 manuscritos. Como que 2 manuscritos antigos podem ter um peso maior do que 1.700 juntos? Sendo que em um desses manuscritos tem uma coluna em branco, e isso eles não costumam te informar, né? Eles não falam que o Códex Vaticano tem uma coluna em branco, e que é a única coluna em branco no Novo Testamento todo. E o Códex Sinaítico tem uma falsificação. Isso também não é ensinado. Eles só falam que os 2 antigos não têm. Então, é por esse tipo de coisa que eu não enxergo nem honestidade acadêmica quando eles estão falando sobre esses trechos que são mais complicados. Por exemplo, também, na perícope da mulher adúltera, nós também fizemos um vídeo no canal sobre isso. O pessoal cita Bruce Metzger para dizer que a perícope interrompe a citação bíblica, né? Ou seja, para Bruce Metzger, a Bíblia estava lá sendo escrita e foi colocado um alienígena lá dentro, né? Foi colocada a perícope, algo que não faz, que não tem conexão com o texto. Então foi simplesmente inserido lá. Só que eu nunca vejo ninguém expor o entendimento do Dr. Pickering, que é o quê? Que no verso 12, Jesus fala outra vez para as pessoas. Que pessoas?
que são as pessoas que estão no verso 2. A gente fez um vídeo sobre isso no canal. Então, o Dr. Pickering está mostrando que, na verdade, aquela passagem, ela não interrompe nada. Pelo contrário, existe uma relação de continuidade. Então, se a pessoa quiser ser honesta, no meu modo de ver, quando ela está argumentando sobre isso, ela pode citar o que Bruce Metzger, que de fato é um grande erudito, né? Foi um grande erudito, o que ele falou. Mas, poxa, também fala que, no entendimento das pessoas que seguem o texto majoritário, no entendimento do Dr. Pickering, dos seguidores da família 35, existe uma relação de dependência sintática entre os versos de 2 a 11 com o verso 12. Aí, quando você explica que existe essa relação de dependência sintática, já que Jesus estava ensinando, foi interrompido pelos escribas e fariseus, e depois Jesus prossegue ensinando, aí quando você explica isso, aí sim cabe ao ouvinte, cabe ao leitor, averiguar se a perícope de fato deveria estar lá ou não. Porque aí você deu os fatos, você mostrou a realidade de um lado, mostrou a realidade do outro, aí cabe a pessoa decidir. Perfeito? Agora, sem mostrar os fatos dos dois lados, fica quase que uma imposição, né? Você fala, poxa, a academia toda dizendo que não era para estar lá. Então, por que as Bíblias estão aqui até hoje? Aí Daniel Wallace fala que é porque quer vender, o que é ridículo. Exatamente. Pois não, Adolfo, você vai falar alguma coisa? Um negócio que eu queria complementar nesses comentários todos, né? Já estão batendo 50 minutos de live. Você pode ficar com a gente mais quanto tempo, Freitas? Acho que eu posso ficar mais meia hora. Perfeito. Eu quero adicionar um comentário muito legal, é o seguinte, uma das coisas que a gente não pode ter medo é de comparar. Então, por exemplo, eu estou aqui com a 5ª edição revisada da Sociedade Bíblica do Brasil, um Novo Testamento grego barato, bom, menos de R$100 você consegue um e vale a pena. Se você olhar o aparato crítico, interessantemente, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, para o meu lado majoritário, essa família 35 que se lasca, o Freitas está aí para defender ela. Vou defender o meu lado aqui agora. Vou ser tendencioso. Curiosamente, você vai encontrar o seguinte, você vai ler, se você olhar de Mateus a Apocalipse, você vai encontrar leituras que o texto escolhido ficou com sinaítico. E você vai encontrar leituras que o texto ficou com o texto vaticanos. Isso é normal, porque os vaticanos e os sinaíticos eles se contradizem. Só que tem hora que a leitura escolhida no texto vai ficar contra os sinaíticos e contra os vaticanos. Isso é muito engraçado. E uma coisa interessante, tanto os sinaíticos quanto os vaticanos, quando os sinaíticos e os vaticanos discordam um do outro, sempre um deles concorda com o texto majoritário. Então, temos 3 situações. Sinaíticos e vaticanos discordando um do outro, os sinaíticos discordando do majoritário e vaticanos discordando do majoritário. Só que você sempre tem, do outro lado também, o texto majoritário, aquele texto que está na grande massa dos manuscritos, e ele tem atestação ou dos sinaíticos ou dos vaticanos, se não de algum pai da igreja do século II, do século III e por aí vai. E algumas vezes, raras as vezes, o texto escolhido vai discordar dos sinaíticos e do Vaticano junto. E aí eu olho com toda sinceridade como um eclético, não sou eclético, mas eu olho e falo, o que tá rolando aqui, meu amigo? O que tá na cabeça desses editores para fazer isso? Se o sinaítico é bom, vamos ficar com o sinaítico. Se o Vaticano é bom, vamos ficar com o Vaticano. Ou, se eles são a base, a gente prioriza eles, beleza. Mas tem hora que a gente vai ficar contra os 2 textos, aí não dá. Contra os 2 manuscritos, aí é loucura, né? Mas se você for muito servil ao texto, ao Códex Vaticano, aí o seu texto impresso vai ficar mais parecido com o das Testemunhas de Jeová, já que o texto deles é o texto de Westcott e Hort. Então, a gente colocou aqui no livro, justamente na parte dele da conclusão, que o texto crítico fez foi justamente mitigar isso, né? Você tinha, quando você faz um texto impresso que é muito servil ao Códex Vaticano, aí é o da Testemunha de Jeová, que é o do Westcott e Hort. Agora, quando você é menos servil ao Códex Vaticano, quando você abre o leque para os outros manuscritos alexandrinos, aí sim você consegue
fazer o texto crítico. E essa sua colocação ela é muito curiosa, né? Porque se você pegar 3 manuscritos, sei lá, o Códex Sinaítico, o Vaticano e o Alexandrino, aí tem hora que eles escolhem Alexandrino e Sinaítico em detrimento do Vaticano. Tem hora que eles escolhem o Vaticano e o Alexandrino em detrimento do Sinaítico. Então, a metodologia deles, para poder escolher essa variante, como ela é totalmente subjetiva, ela é uma metodologia absolutamente incompreensível no meu modo de ver. Como que alguém pode interpretar que a leitura mais difícil deve ser preferida? A leitura mais difícil quer dizer, só porque o final de Marcos seria mais difícil se as pessoas amedrontadas correndo, isso é mais difícil? Então você deve escolher tirar os versos. Como que eu posso interpretar que tirar os versos da Bíblia deve ser preferido? Que metodologia é essa? Não, eu devo preferir arrancar os versos da Bíblia. Não. Isso com a devida vênia, não é algo a ser preferido. Isso não é uma metodologia aceitável. Porque, senão, qual é a maior consequência disso? Se você trocar o editor do texto grego, as escolhas vão mudar, porque a mentalidade dele vai ser outra. E qual é o esclarecimento? E essas mudanças têm forte peso semântico. Não são mudanças... a coisa não é pouca, não. É muita coisa. Então, você, por exemplo, tirar os 12 versos de Marcos, isso é muita coisa. Agora, se você tem 1.700 manuscritos de um lado e você só tem 2 antigos do outro, e nesses 2 tem falhas, isso não entra na minha cabeça. Então, realmente, a metodologia eclética, ela é uma metodologia absurdamente subjetiva, e como o assunto aqui é palavra de Deus, ela leva à perplexidade. Porque sendo palavra de Deus, aí o pessoal vai lá e fala, não, mas Hort é uma pessoa ultrapassada, Hort já se foi. Já foi, Quem foi que inventou essa metodologia? Quem foi que popularizou essa metodologia? Se não foi Hort. Então isso aí a gente coloca no livro. Essa pergunta nós fazemos expressamente. Hort já está ultrapassado? Entendeu? Isso aí foi, inclusive, uma contribuição do nosso querido Adolfo Euclair, que ele falou para mim que citou aí, se não me engano, foi quem? Foi Paroski, que falou que Hort era cavalo morto. Aí a gente, é cavalo morto? Então, peraí que a gente vai verificar se esse cavalo está morto mesmo. Então, a gente foi e colocou essa observação no livro, perfeito? Então, essas contribuições que esse livro aqui está trazendo, dessas diferenças de Bíblias, explicando o que uma coisa diz, o que a outra coisa diz, eu acho que é o livro mais didático que tem no mercado. Ele pode não ser o mais acadêmico, né? Carência, talvez, de citações, né, e tal, mas eu interpreto que, de forma didática, esse aqui é o melhor do mercado, eu acho, assim, entendeu? Aí, depois desse aqui, você pode ir para os outros livros com uma base muito boa. Aí você vai conseguir compreender melhor, entendeu? Eu até citei essa frase que eu acho que ele é o melhor do mercado, né? É muita falta de modéstia da minha parte, né? Desculpa aí. Mas realmente eu interpretei que as perguntas que eu formulei foram as perguntas que um estudante de teologia deseja saber, e as respostas que eu dei foram respostas muito objetivas. É por essa razão que eu estou achando ele muito bom. Eu não sei se o Adolfo já teve tempo de ler, se ele tem uma visão diferente, e se ele tiver uma visão diferente, não tem problema nenhum, porque a gente está aqui no afã de receber críticas. Para eu fazer uma segunda edição, eu realmente, as críticas são muito bem-vindas. Tá, me perdoe, mas eu já vou dizer com uma crítica já. Esquece segunda edição, mantém o livro do jeito que está e faz um outro livro com a mesma temática. Porque senão você começa a fazer muita edição e o pessoal tem que ficar comprando as edições mais atualizadas. Não, se você fazer um livro com uma didática e depois escrever um outro, porque você vai amadurecer as ideias, isso aí é legal, entendeu? E Sim. com outras perguntas, com outras abordagens. Não pegar o que já está feito e ficar mexendo no que está feito. Isso aí eu acho que uma coisa que é interessante, o Hort, ele é cavalo morto, porque aquilo que o Westcott e Hort defenderam em 1882 já foi abandonado pelos ecléticos em si. É claro que a gente tem que levar em consideração a influência que eles exerceram durante o século XX. Isso é inegável. Isso é inegável.
Mas, assim, muito do que eles defendiam, até eu me lembro que no livro Qual o Texto Original do Novo Testamento, o Wilbur Kergey fala o seguinte, algumas coisas já foram abandonadas no Westcott and Hort. Só que o preconceito para com o texto bizantino, ele se manteve de pé. Isso ele escreveu no Indent of the New Testament e na tradução de 2003 e 2004. O que acontece é que eu sinceramente tenho percebido nos ecléticos, visto algumas lives que o Santana fez com o Milton Torres, com o próprio Paroski, o próprio Daniel Wallace na entrevista dele disse, é que os autores, até o próprio Kurt Aland, eles começaram a olhar um pouquinho mais para o texto bizantino. Por quê? O Westcott and Hort trouxe uma nova abordagem, mas ignorou outra. E os editores posteriores, eles começam a olhar. Só que é um preconceito que, levou mais de 100 anos para os caras mudarem, entendeu? Eu posso dizer que quase 120 anos. E ainda assim, existe ainda um certo azinho contra aqueles que vão basear ou estabelecer o seu texto grego a partir de um texto bizantino, né? Assim como o próprio texto recebido, o texto majoritário e a família 35. Mas mudou um pouquinho. Se você olhar na mudança do Nestlé 27 para o 28, você teve 33 mudanças e teve umas 4 ou 5 delas que foi em direção ao texto bizantino. Entendeu? Então, algumas coisas mudaram na crítica textual. É claro que estamos falando de Wilbur Kergey, ele, quando ele escreve, principalmente quando ele se torna conhecido, na década de 70, né? Final da década de 70, no auge da discussão naquele período. Então, vamos lembrar isso e levar em consideração essa discussão também, tá? Mas o motivo que a gente acha que os pressupostos, né, que governam as conclusões dos ecléticos, né, eles estão, o Hort está vivo, é porque a primeira recensão, né, a dita recensão que existiu, foi uma recensão alegada por Hort. Então, quando as pessoas dizem que o texto bizantino ele é fruto de uma recensão, quem deu esse argumento se não Hort? Quando as pessoas dizem que a gente deve preferir a leitura mais curta, quem deu esse argumento se não Hort? Quando a gente diz que as pessoas devem preferir a leitura mais difícil, quem deu, ou pelo menos quem popularizou esse entendimento, se não Hort? Então, esses traços que solapa o texto bizantino, você joga o texto bizantino fora por quê hoje? O que leva uma pessoa a jogar a família 35 fora hoje? A dita recensão. E a recensão veio de quem? De Hort. Se não fosse Hort alegando a recensão, será que alguém diria que existe uma recensão? Tudo bem que Hort alegou que ela possivelmente poderia ter sido feita por Luciano de Antioquia, né? E ninguém mais, eu acho que diz isso hoje, porque não tem nenhum rastro histórico que Luciano de Antioquia pudesse ter feito, né? Mas a dita recensão está aí, continua falando. Nas lives aí que você vê contra o texto bizantino, eles falam que ele é fruto de uma recensão. Eles só não dizem quem fez, quando fez, onde fez, só dizem que a recensão provavelmente existiu devido à grande quantidade de manuscritos que existem de um marco histórico para frente, entendeu? Então, assim, se não fosse Hort, talvez ninguém afirmasse que a massa bizantina e a família 35 são frutos de recensão. Pode ser, é possível. O Ronaldo Lira, Ronaldo Lira, ele fez uma pergunta que eu achei interessante. Boa noite a todos. É verdade que a prática de copiar manuscrito onde predomina a massa bizantina aconteceu a partir do século IV? Você responde ou eu respondo? Pode ficar à vontade. Beleza. Acontece o seguinte, Ronaldo. Um livro muito importante que eu sempre aconselho todo mundo a ler é esse aqui, ó. Não tem nada a ver com crítica textual, tá? Esse livro não tem nada a ver com crítica textual. É um livro de história. Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Ele está em língua portuguesa, é um livro barato, você pode ler. O que acontece? O Império Romano, dentro desse livro ele vai trazer, e qualquer livro de história vai trazer, o Império Romano, no ano 313, 323, com Constantino, ele passa a oficializar o cristianismo. Então, o Império Romano se torna um império cristão. Logo que ele se torna um império cristão, a prática de cópias de manuscritos se torna mais sistemática, se torna protegida, porque até então
os cristãos eles eram perseguidos por alguns imperadores. O Freitas até mencionou Diocleciano, mencionou outros, e você vai ler nesse livro aqui, houve perseguição aos cristãos nos 3 primeiros séculos. Então, a partir do 4º século, você tem uma sistematização, uma proteção, e logo em seguida uma projeção de cópias maiores. Então, o que acontece? Aqueles manuscritos que eram melhores ou de alguma determinada região, eles passam a ser copiados com mais frequência. Os manuscritos bizantinos, né, a gente chama de bizantino por causa do Império Bizantino, que é o que o Constantino constrói, a Bizâncio, onde é a Turquia hoje, e lá continua sendo falado grego. Então, em Bizâncio, o grego foi falado até 1453. Então, pensa, a cidade de Bizâncio foi construída no século IV, 300 e pouquinho, antes do ano 400, e ela permanece falando grego até 1453. Então, é natural que a maior parte das cópias venham de lá. Mas isso quer dizer que as cópias são todas do século... Esse texto ele é só do século XII porque a maior parte das cópias são do século XII? Não. Se você retroceder em Pais da Igreja, em leituras dentro do próprio Sinaítico, dentro do próprio Vaticano, você vai encontrar aquelas leituras propriamente bizantinas. Interessante que a gente falou de Hort um pouquinho antes, né? O Westcott and Hort. Muitas... desculpa, você está mudando de assunto? Não, né? Não, eu só estou retomando um pouquinho o Westcott and Hort para dar uma explicação aqui. Perfeito. O próprio Westcott and Hort, ele foi limitado ao tempo dele. Por quê? Na época dele, muitas das leituras que eles consideravam como conflação ou uma leitura propriamente bizantina, depois ela vai ser confirmada em papiros. O Westcott and Hort publicaram o texto grego deles em 1882, 81, 82. Os papiros começam a ser catalogados a partir de 1910, os papiros gregos do Novo Testamento. E aí, com mais evidência manuscritológica, demonstra que alguns dos pressupostos, algumas leituras que se enquadravam dentro dos pressupostos de Westcott and Hort estavam errados. Acertaram, dentro da visão eclética, acertaram muita coisa, mas teve coisas que eles erraram e que foi abandonada. Principalmente essas ideias de conflação, que na cabeça deles muitas eram conflações bizantinas. E não, elas têm atestação antiga também. E por aí vai. A gente caminha de acordo com a evidência. O Westcott and Hort caminhou um período, travou, ele foi preso ao tempo e espaço. O texto eclético, a mesma coisa. Como o Freitas falou, as comissões vão mudando as pessoas e também vai mudando a mentalidade. Isso é natural. E por aí vai. A própria visão majoritária também, ela cresceu, evoluiu e vai continuar assim. E que Deus continue assim, né? Construindo e dando pessoas para nós continuarmos nossas pesquisas. Queria falar alguma coisa, Freitas? Eu só ia complementar que a campanha de Diocleciano, ela especificamente buscou destruir manuscritos gregos do Novo Testamento na área bizantina. Então, antes de você ter aí justamente Constantino declarando, né, como religião oficial o cristianismo, você teve perseguições e destruição específica de manuscritos gregos na área bizantina. Então, talvez isso aí explique por que você não tem manuscritos antes dessa data. Uma coisa que, agora complementando o que você disse, me lembrou uma outra coisa, que é assim, a região de Bizâncio, o grego ele foi falado no Império Romano, né, desde o período helenístico, né, o Império Romano herdou o helenismo dos gregos, e com a queda do Império Romano no Ocidente, o Império Bizantino continuou usando o grego. E o Império no Ocidente, Egito, Roma, norte da África, todas essas regiões que antes era falado grego por causa da unificação romana, quando o Império Romano cai no Ocidente, esses países, essas localidades, elas param de falar o grego, que era uma língua como o inglês, e começam a falar suas línguas nacionais, suas línguas locais. Então, você vai ter a língua copta, você vai ter o latim, isso tudo voltando a ser enfatizado. E o que acontece? Isso faz com que as cópias feitas no século II, século III e século IV nessas regiões parassem de ser usadas. Aí você para e pensa, opa, pera um pouquinho, Adolfo, o que você está dizendo? O Codex Vaticanus, o Codex Sinaíticos, o Alexandrinos, que foram copiados nesse período, né, século IV, século V, século III, papiros,
Posteriormente, no século VI, século VII, tinha muitas poucas pessoas que falavam grego no Egito. Por quê? Porque não havia mais necessidade. Então, esses manuscritos ficaram guardados. Enquanto que na região bizantina, os manuscritos feitos no século III, século IV, século V, eles foram sendo usados e sendo descartados conforme o desuso. Né? Então, por quê? Porque lá em Bizâncio o grego era falado e no Egito não era mais falado. Em Roma não era mais falado. Por que eu sempre brinco aqui, né? É católico, mas não reza um Pai Nosso em latim. Por que eu falo isso? Porque a Igreja Católica ela sempre enfatizou o latim. Ela não enfatizava o grego. O Codex Vaticanus ele foi catalogado em 1492. 1490, alguma coisa assim, lá na Biblioteca do Vaticano. O negócio ficou 1.300 anos sem ninguém saber que estava lá. Entendeu? 1.100 anos. Ele foi copiado lá no Egito e foi parar na Biblioteca do Vaticano e, como ninguém estudava grego lá, só no final do século XV é que foram achar o Codex Vaticano dentro da Biblioteca do Vaticano. Por quê? Porque eles não estudavam grego, eles estudavam latim. Começaram a estudar grego porque quando Bizâncio cai em 1453, os copistas, os estudiosos de grego, saem de Bizâncio porque estava cheio de islâmico, levam os manuscritos, levam o estudo, levam a cultura grega de volta para a Europa e tudo aí sai. Isso tudo você encontra aqui, num livro de história, beleza? Era só isso aí, a gente finalizou essa parte. Alguma coisa, Freitas, para falar ou eu posso lançar a próxima pergunta? Não, pode lançar. O Adriano Medeiros fez uma pergunta agora bem interessante, pessoal para você. É casado? Não, brincadeira. Marcelo, quais as dificuldades que você encontrou nas suas pesquisas para escrever o livro? Pô, essa pergunta é boa. As dificuldades que eu encontrei é porque, para mim, na hora de escrever o livro, é como eu falei, né? Eu tive uma facilidade muito grande por já estar com o Pickering, né? Eu não tinha aqui a intenção de colocar nenhum conhecimento meu. Aliás, eu não tenho, né? O que eu fiz aqui foi basicamente pegar o entendimento do Dr. Pickering e torná-lo acessível. Então, aqui não estão aqui as minhas convicções. Então, a dificuldade que eu poderia dizer que eu encontrei foi de encontrar as dúvidas das pessoas que são leigas para poder colocar aqui de uma forma que todos pudessem entender o problema, perfeito? Então, esse foi o maior desafio, porque o conhecimento em si não veio de mim. O que veio de mim aqui foi a didática, a maneira de se expressar, a maneira de escrever, né? Mas todo o conhecimento que está aqui veio do Pickering, né? É ele que é o detentor do conhecimento, ele que cotejou manuscritos, ele é que estudou, que tem mestrado, que tem doutorado, então tem mestrado em teologia. Então, o meu maior desafio foi encontrar as perguntas corretas que pudessem viabilizar o público leigo a entender o problema e encontrar um caminho para a solução. Fora que o Freitas ele é advogado, né, Freitas? Você caiu de gaiata assim na crítica textual recentemente, uns 3, 4 anos atrás, né? Não é uma coisa que você tinha 17, 18 anos de idade, começou a estudar e tal, não. Foi 4 anos, você tem outra formação. Eu não sou formado em teologia, exatamente. A minha formação é em direito. Foi o Bruno Piquet que puxou ele para pro lado nosso da força. O Pickering realmente, eu acho que ele percebeu que o trabalho que eu estava desenvolvendo, ele provavelmente prosperaria, né? E a pandemia viabilizou muito acelerar o trabalho, porque toda vez que a gente escrevia o livro era presencial. Isso limitava muito, né? Ou seja, eu com o computador aqui e conversando com o Dr. Pickering e escrevendo, né? Então, cada deslocamento desse demanda uma logística muito forte, até porque ele mora razoavelmente longe aqui de mim. Só que com a pandemia, a gente teve que reinventar, então a gente começou a fazer pelo Google Docs e usando o Zoom. Então a gente conversava pelo Zoom e escrevia pelo Google Docs, onde eu e ele, né, é permitido aos dois alterar o documento. Então isso acelerou muito o processo, né? Eu e o Dr. Pickering, eu acho que a gente chegou a trabalhar talvez aí 5 dias por semana
aí talvez 2 horas por dia no livro, para poder concluir, né? Depois que a pandemia iniciou. E eu também tinha a pressa, né? Eu fiz o livro com uma certa pressa, já que a minha esposa estava gestante. Então eu desejava que o livro saísse antes da bebê nascer, né? Então, mas aí depois que eu mandei o livro para a editora, tem todos os problemas de diagramação que você tem que tentar analisar. Quando você analisa, eles podem não consertar tudo. Aí tem que fazer toda a revisão. Eles alteram palavras no livro. Então, o processo ele foi bem demorado nesse sentido. Foi uma experiência bem diferente para mim, inédita, inusitada. Já era, é isso aí. Ah, eu particularmente, literalmente já estou sem perguntas, mas uma coisa que eu tendo a dar uma dica para você e tomar um pouco de cuidado é não usar, não usar a perspectiva sua, né, como fazem os defensores do texto recebido. É uma das coisas que jogou, isso eu estou falando para você, Freitas, e falo para qualquer pessoa, uma das coisas que jogou o texto recebido, aqueles que defendem o texto recebido hoje, de escanteio no mundo acadêmico, não foi porque defendiam que o texto recebido era o texto inspirado por Deus. Né? Eu acho que não tão isso. Mas terem sido um pouco taxativos demais, terem forçado demais a barra, a ponto de que quase que não queriam diálogo. Né? Isso é uma das coisas que jogou de escanteio os defensores de texto recebido por causa das tretas em 1700, 1800. E quando o ecletismo começa a ganhar força com alguns proponentes, não com a Escort and Hort, mas com alguns proponentes, e quando ele ganha espaço com a Escort and Hort de vez, e recebe a machadada final pela Sociedade Bíblica Estrangeira, que se tornou a Sociedade Bíblica Unida, pelo Nestlé, né, pelo pelo Eberhard Nestlé, e o texto recebido deixou de ser a base das traduções, e a partir do Escort and Hort para frente ali, ninguém mais usou o texto recebido e ninguém mais falava sobre o texto recebido. Enterravam. Por quê? Porque falar de texto recebido traz memórias ruins para um crítico textual. Então, eu falo para você, e eu sinto isso porque eu tenho falado de crítica textual, texto majoritário há um tempo, existe essa preocupação daqueles que são ecléticos, da gente ser muito extremista, a gente que defende o texto majoritário, ou a família 35, ou o texto recebido, ser muito extremista, a ponto de que não querer ouvir eles e sentar e conversar e dialogar. Isso eu acho que é muito importante. É claro que as tretas ficam no século passado. Século XX, o diálogo era um. Estamos no século XXI, o diálogo é outro. Eu já até encontrei pessoas que defendem o texto recebido que tem um diálogo legal, mas ainda assim perdura aquele medo. Então, como a teoria da família 35 é uma teoria nova, o Wilbur Pickering publicou em 2012 o Identity of the New Testament, né? God has preserved his text, 2015. Então, uma coisa muito recente. A gente tem que dar tempo ao tempo, esperar sair alguns estudos sobre o assunto, para ver se há concordância ou não. E vai levar. Lembra que você sempre me cobrava, mas qual que é a sua crítica, Adolfo? Qual que é a sua crítica? Eu falo, não, velho, eu tenho que ter tempo para analisar. Calma. Tem que analisar. A mesma coisa são os outros estudiosos. Talvez leve 20 anos para alguém escrever alguma coisa. Você já começou escrevendo, já vai bem. Escreveu alguma coisa, mas você é defensor, não é um crítico, e por aí vai. Beleza? Então, abordando essas suas duas perspectivas, a primeira é que eu vou chamar de dogmatismo, né? Você dizer que esse é o texto, né? A gente no livro não tem o afã de enganar ninguém. Então, a gente citou as possíveis mudanças que ainda podem ocorrer no texto. E nós fizemos essa pergunta expressamente. Uma das perguntas do livro é: se nós estamos admitindo uma possível mudança no texto, como nós podemos dizer que chegamos ao texto original? Isso aí é uma pergunta que foi dita expressamente no livro. E aí nós podemos esclarecer que essa mudança de texto ela só viria com um cotejo de um número expressivo de manuscritos suficientes para poder modificar o quadro, e que a palavra, a opção, seria a que está logo abaixo no aparato crítico. Então,
você só trocaria o que está no texto pelo aparato, e do aparato para o que está no texto. E isso em pouquíssimos casos no Novo Testamento todo. Então, o quadro, ele é absurdamente diferente. Ele não tem nenhuma semelhança com o quadro da crítica textual que nós temos hoje. Então, não é que nós somos dogmáticos dizendo que esse é o texto, mas é no sentido de que nós interpretamos que já houve um cotejo de manuscritos suficientes para mostrar a realidade dos manuscritos em geral. Então, há possibilidade de mudança? Claro que há, desde que haja um cotejo de manuscritos suficientes e a palavra que seria modificada não seria uma inovação. Não, é a palavra que está no aparato crítico. E com relação ao que você disse sobre estar fechado para o diálogo, eu estou tão aberto que eu já propus lives a todas as pessoas que os meus inscritos, né, as pessoas que deixam comentários no meu canal, pedem, né? Então, já houve aí, eu já pedi para várias pessoas para fazer lives, a pedido dos meus inscritos, mas a pessoa não se interessa. A justificativa en passant que eu recebo é que a pessoa ainda tem dificuldades em aceitar as argumentações do texto crítico, né? Outras pessoas ali, teve gente que chegou a gravar, a planejar uma live comigo, mas a live acabou não podendo se concretizar. Então, a minha percepção da realidade nesse aspecto que você falou é que, na verdade, não sou eu que sou fechado. Eu acho que eles são fechados para as nossas ideias, né? Não somos nós que somos fechados para as ideias deles. Tanto é que você me propôs essa live e eu prontamente aceitei. Você afirmou que não é um defensor da família 35 e nem por isso eu te apedrejei. Então, até porque, né, como o Dr. Pickering sempre ressalta, nós não combatemos o texto majoritário. O texto majoritário é um excelente texto. Só que a gente interpreta que o Dr. Pickering conseguiu progredir nisso. Então, a família 35 ela é um pouco melhor. Mas, então, a minha abertura ela é plena. Já propus aí lives já com o Paulo Von, o Paulo On, né? Enfim, poderia citar outros nomes aí. Já tentei uma live com o Teologar, né? Que um inscrito meu também pediu, né? O Paulo Von, no caso, eu acabei ganhando o WhatsApp dele para poder fazer essa proposta. Mas eles ainda têm dificuldades com os argumentos, então eles ainda não quiseram tomar esse passo. Eu respeito, né? Obviamente, eu respeito a conduta deles, mas eu acho que eles não precisam concordar comigo para fazer a live. A live é uma troca de informações. Mas se não é esse o entendimento deles, está respeitado, né? Então eu não imputo a eles. Eles têm os motivos deles, né? E ponto. Então eu me considero uma pessoa aberta. Perfeito. É que assim, muitas vezes as pessoas elas não vão topar fazer uma live com você, porque assim, para você hoje, a tua área de interesse é a crítica textual, é a família 35, entende? Você, assim, eu tô na crítica textual, o meu canal é de crítica textual há mais de 6 anos. Eu tô no YouTube há 6 anos falando sobre crítica textual, estudo crítica textual há mais de 9 anos. Então, o que acontece? A gente já está no campo há esse tempo. E para nós é nossa área de interesse. Entendeu? Você está aqui, eu tô aqui, porque é nossa área de interesse em comum falar de crítica textual. Se eu fosse chamar para você para falar de teologia sistemática, você ia saber alguma coisa? Não. Nem mas eu. Nem eu. Não. Sim. Entendeu? Mas o Paulo On, por exemplo, ele chamou o Bert, né, para fazer uma live. Isso, então... mas o que acontece, o Freitas? Deixa eu já abro espaço para você. E tem até uma pergunta sobre o Bert e o Paulo On aqui, tá? Perfeito. Então, o que acontece? Para nós é muito fácil falar de crítica textual, porque a gente já tem na cabeça uma linha temporal, você tem o Wilbur Pickering. Então, para nós é fácil falar de crítica textual, né? Você tem o Wilbur Pickering que eu tive que ler os livros dele. Então, para nós é muito fácil falar de crítica textual. Para uma pessoa que não está acostumada, por mais que ela esteja envolvida na teologia, mas não está acostumada a essa área específica da crítica textual,
ela pode tecer um comentário de 15 linhas, 10 linhas, 2 linhas, mas bater um papo de 1h30 só sobre crítica textual, ela já não vai conseguir. Entendeu? Uhum. Você pode pegar uma palestra do Wilson Paroski, do Milton Torres, sobre o assunto é uma coisa. Você pegar um cara que está acostumado a falar de apologética ou teologia geral, como o Iago Martins, ou o cara do teu lugar, eles vão ter dificuldade, porque não é a área deles, entendeu? E por aí vai. Mas, eu deixo claro que eles foram muito receptivos, solícitos e muito educados, perfeito? Uhum. Mas só a live que não se concretizou. Mas eu não tenho críticas ao portar deles. Foram muito educados, muito gentis, mas infelizmente não deu certo. Beleza. Já estamos em 1h25, você falou que podia ficar mais uma meia hora. Temos aqui a pergunta do Roberto Lima, que é a nossa cereja em cima do bolo, para dar a treta, né? A treta é compromisso, não é viagem. O Berto afirmou na live do ON que os majoritários ou defensores da família 35 criticam o texto alexandrino, mas quando querem atestar a antiguidade dos seus textos, procuram variantes neles que são iguais. O que você acha? É para eu responder essa? Se você quiser responder, sinta-se livre. Se não, deixa a bomba na minha mão. Não, é porque, na realidade, a gente, quando verifica que uma leitura é antiga, a gente não está dizendo que a leitura é boa. Para eles, se é antiga, é boa. Mas esse não é o nosso pensamento. Então, eu posso dizer que o texto do Egito é péssimo, mas como o texto é antigo, então ele é antigo. Então, se aquele texto é antigo e a leitura aqui da família 35 está nesse texto, quer dizer que a leitura é antiga. Mas o fato da leitura ser antiga, isso não indica de nenhuma forma que a leitura seja boa. Apenas diz que ela é antiga. Eu não sei se eu consegui ser claro. Mais claro que isso, só água cristalina filtrada no É porque eles têm aquela frase dele, né? Que o que é antigo é bom. Mas isso não é o que nós pregamos. O que é antigo é simplesmente antigo. Só isso. Perfeito. Eu vou complementar o que você disse com uma variante textual de interpretação, e isso advém lá de John Burgon. John Burgon foi o cara que desceu a lenha no Scott and Hort, influenciou o Burpkerg, e cá estamos nós. O John Burgon, o Roberto Lima, que não é mencionado pelo Bert, que não é mencionado pelo Paulo On, que o Iago Martins talvez nunca tenha ouvido falar na vida. O John Burgon foi um dos grandes defensores do texto bizantino no tempo de Westcott and Hort, desceu a lenha em Hort, e ele falou o seguinte, ele escreveu 7 marcas da verdade. O princípio textual dele estava embasado em 7 marcas da verdade. E uma das marcas da verdade é a antiguidade do texto. O texto ser antigo é bom. Só que uma outra marca da verdade tem que ser observada, que é a continuidade. Isso, se você pegar no livro Qual o Texto Original do Novo Testamento, o Wilbur Piquerig, ele menciona. O que acontece? Quando você tem uma leitura, como o Freitas explicou, antiga, que se encontra no Sinaíticos, por exemplo, mas ela também se encontra em 200 manuscritos bizantinos do século XII, essa leitura ela tem uma atestação de 2 marcas da verdade. Então, é muito mais fácil você aceitar essa leitura do que uma leitura que só se encontra no século IV, ou uma leitura que só se encontra em meia dúzia de manuscritos mais recentes. Entendeu? Vou dar como exemplo a Coma Joanina. A Coma Joanina, você vai encontrar ela como? Você tem leituras antigas da Coma Joanina em manuscrito grego? Não. Você tem leituras antigas dela do século IV em pais da igreja latinos, em versões da Vulgata Latina. Mas ela não está na maioria dos manuscritos gregos, ela está na tradição latina. Então, só por isso a gente tem que aceitar essa leitura porque ela tem uma leitura antiga? Não. Ela tem uma leitura antiga, mas como ela não tem atestação, ela não teve continuidade na tradição manuscrita grega, bizantina, ou seja lá o que for, nós não devemos aceitar, porque ela não teve continuidade. Ela tem uma marca antiga, mas ela não tem a continuidade, ela não tem atestação pela grande maioria. Por quê? Eu vou copiar o Novo Testamento grego aqui, eu vou pegar a família 35 aqui, o Freitas vai pegar o manuscrito dele lá, a família 35 dele lá, e você vai pegar a sua. E nós vamos copiar. Beleza?
Nós três vamos copiar o texto e nós vamos errar. Nós vamos errar no mesmo ponto? Não. Nós não vamos errar no mesmo ponto. Talvez eu erre em Mateus, o Freitas erre em Apocalipse e você erre lá no livro de Tiago. Só que dessas 3 cópias feitas a partir da família 35, elas vão concordar em gênero, número e grau. Elas vão diferenciar em erros menores. Por isso que eu sou majoritário, porque eu sigo por esse caminho. Então, não, mas o Freitas, ele é amigo do Wilbur Piquerig, foi padrinho de casamento dele, ele conversa com o Wilbur Piquerig, a cópia do Freitas é melhor, porque ele tá... Não, peraí, temos que levar em consideração as outras leituras, as outras continuações. É assim que eu penso, beleza? Alguma ressalva aí, Freitas? Não. Então é só para realmente confirmar que quando a gente utiliza manuscritos antigos em relação à família 35, é só para provar que a leitura da família 35 é antiga. Só isso. E por que a gente prova isso? Porque eles argumentam sem provar, sem dar qualquer evidência, que houve a tal da recensão, houve a tal da revisão. E mostrando que a leitura é antiga, a gente quer dizer só que a revisão nunca existiu. Então a gente faz uma contraprova de algo que eles nunca provaram. Fica um jogo até com armas diferentes, né? Eles não provam que houve a recensão, mas nós temos que provar que a recensão não houve. Entendeu? Eles não provam que houve a recensão. Isso eles não provam. Mas nós, ficou conosco o encargo de provar que a recensão não existiu. É um jogo que não é tão justo, mas como é o que os seminários recebem, né? A gente acaba que tem que lidar com isso. Exatamente. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é Apocalipse 22, verso 14. Se você for lá em Apocalipse 22, verso 14, segundo o ecletismo, a melhor leitura é os que lavam as vestes. Só que é interessante, você tem a grande maioria dos manuscritos trazendo mandamentos, beleza? A grande maioria dos manuscritos trazem mandamentos. Só que, quando você vai para a leitura mais antiga, a leitura mais antiga é um pai da igreja do século III, que traz mandamento. Então, nós temos um pai da igreja que não é um texto grego, mas é um pai da igreja que copiou o texto grego. Ele traz mandamento, ele é datado do século III. Você tem uma porrada de manuscrito trazendo mandamento. Tem como ignorar isso? Não, eu não consigo ignorar essa informação. Eu também encontro, muitas vezes, e 95% das vezes, a leitura que é atestada no texto majoritário, ela tem uma atestação antiga. A leitura da família 35, ela pode ser uma família específica bizantina, mas ela tem atestação de um manuscrito grego do século IV, ela tem uma atestação de um papiro, ela tem atestação de um pai da igreja. Tem. Então, falar, eu vou ignorar a família 35 porque ela é baseada em manuscritos do século XII em diante. Frutos de uma recensão dentro do texto bizantino lá no século XII. Beleza. Mas o que a gente faz, então, com as leituras que são antigas, que têm atestação tão antigas quanto o próprio Sinaiticus Vaticano? Não dá para ignorar. Não dá. Exatamente. Podemos até não concordar. Eu sou eclético e não concordo. Mas ignorar, falar que é isso ou falar que é aquilo, não vou falar que é falta de vergonha na cara ou descaradamente. Não quero falar isso. Mas é ignorar o outro lado, é não querer conversar, é não querer dialogar. Não expõe o outro lado, né? Os argumentos que a gente... O Bert, ele lê... O Bert tem o meu livro na mão dele, entendeu? Então, ele conhece os argumentos. Ele sabe quais são os contra-argumentos. Agora, se eles fazem um vídeo e eles escolhem não expor os argumentos, aí isso foge ao alcance, né? Exatamente. Aí tem uma outra aqui já tomei mais 3 minutos do seu tempo, Freitas. Diz que criticamos o texto alexandrino, mas usamos quando são convenientes para testar a antiguidade. É verdade, não é mentira. Nós criticamos o texto alexandrino. Eu, particularmente, critico o texto alexandrino, o Codex Vaticano, o Codex Efraimita, critico. Mas por quê? Qual que é a minha crítica? A minha crítica é não enfatizar somente aquele manuscrito. Se eu vou dizer que o meu texto é baseado no Sinaiticus no Vaticano, que seja baseado no Sinaiticus Vaticano. Só que a minha visão não me permite, ou eu, dentro da minha perspectiva de análise, me basear somente neles, eu vou estar comprando os erros deles. Entendeu? Só que isso não quer dizer que as leituras que são antigas nele devam ser ignoradas. E, na verdade, dentro do texto eclético, como eu já mencionei, elas muitas vezes são ignoradas. Eu
Eu não tenho de cabeça aqui os versículos bíblicos no aparato crítico, mas dentro do aparato crítico, sempre eu estou olhando e falo, pô, os caras ignoraram os sinaíticos aqui, pô. Eles ignoraram o Vaticano. Ignoraram o sinaítico e o Vaticano e ficaram com uma leitura da Efraimita do século V. Como é que é? Desenha isso para mim. Isso nenhum eclético chega para você e te explica. Nenhum eclético fala para você, não. Vai lá, olha com muito carinho no aparato crítico, no Evangelho de Mateus, e você vai ver o que eu estou dizendo. Eles não vão ter coragem de dizer isso para você. Por quê? Porque o texto eclético é o melhor. Porque isso aqui é... E é bom. Eu acho relevante. Né? Mas eu tenho minhas ressalvas. Para mim, a maior falha nessa colocação, falha no sentido da explicação, é que eles falam que a gente critica o texto alexandrino, mas eles não falaram em momento algum por que a gente critica o texto alexandrino. A gente critica o texto alexandrino porque ele está lotado de variantes textuais, de contradições e de erros de fato. Lotados de variantes. Então, não é porque a gente não gosta simplesmente do texto, não, do manuscrito. Não, é porque o texto deles tem erro para tudo quanto é lado. Como que eu pego um texto cheio de erro, mas eu vou falar que ele é bom só porque o papel, o documento que está o texto é antigo? Isso para a gente não faz sentido. Então, eles não explicaram que a gente critica o texto alexandrino porque está lotado de variantes. Exatamente. Fora também, o Freitas, minha última fala aqui, prometo, que eles jogam a gente, jogam os majoritários, jogam a família 35, junto com os defensores do texto recebido. E se você volta na história, isso eu não vou dizer na história 20 anos, 100 anos atrás, como eu mencionei antes. Se você voltar em muitos defensores do texto recebido hoje, eles falam o seguinte: se eu tivesse o Códex Sinaítico na mão, eu metia fogo. Eu não penso dessa forma. Eu sou majoritário e não penso dessa forma. O Freitas, com certeza, se ele tivesse o Códex Sinaítico na mão dele, ele não faria uma coisa dessa. Ele analisaria com muito carinho. Eu espero que sim, né, Freitas? Então, o que acontece? Como a gente, de certa forma, está preso ao texto bizantino, de certa forma, eles querem nos jogar como se nós pensássemos como os defensores, como alguns defensores do texto recebido, que se eles tivessem acesso ao Códex Vaticanus ou ao Códex Sinaíticos, eles tacariam fogo. Entendeu? E aí eles acham que as nossas críticas são essas críticas, a mesma crítica que um defensor do texto recebido faz. Eu tenho muito carinho pela Bíblia de Jerusalém, ela é uma tradução baseada no texto eclético e católica, eu sou protestante. Só que você vai ter defensor do texto recebido que vai dizer que a Almeida Corrigida Fiel é a melhor tradução do mundo e que as outras traduções são todas lixo. Você encontra pessoas assim. Né? Você encontra. E aí o que acontece? Como nós, majoritários e Família 35, estamos alinhados no texto bizantino, eles acham que a gente pensa da mesma forma. Né? Acha que a gente pensa de maneira dogmática, acha que a gente não quer sentar e dialogar, acha que a gente não quer sentar e ler o texto, e ler o manuscrito e concordar ou discordar. Não. Termino por aqui, entendeu? Então eles nos jogam no mesmo balaio, quando na verdade são balaios diferentes. Tranquilo, mais alguma então. fala? Não, tranquilo. Freitas, já que a gente está encerrando, então, realmente é só falar para o pessoal aí que existem muitos vídeos no meu canal aí sobre o assunto e que podem comprar o livro diretamente comigo. O e-mail dele está na descrição, tá? Se alguém quiser falar com o Freitas também, pode entrar em contato comigo, meu zap está na descrição e a gente... Se puder colocar o meu canal na descrição também, Adolfo? Coloco sim, Freitas. Eu coloco. Saber. E é isso aí. Freitas, brigadão, e quando a gente pode marcar uma outra